Então, eu percebi isso que o Ali falou na prática aí quando eu estive aí. Quando eu cheguei, eu falava muito pouco espanhol. E eu fui aprendendo na rua mesmo, eu fui aprendendo no dia a dia, só já no final do meu intercâmbio, que eu fui inclusive fazer aulas de espanhol oficiais aí, né? E aprendi muito com o Ale, meu primeiro professor e maior professor aí de espanhol foi e tem sido até hoje o Ale, e aprendo muito com ele, mas assim, realmente o chileno ele é muito amoroso, né? Ele tem esse cuidado quando ele percebe que você não é do lugar e que você tem o interesse de aprender a língua, o espanhol, e tem o interesse de se aproximar deles através da língua e da linguagem, né? Então, o chileno realmente ele é muito curioso. Eu acho que o chileno, inclusive, tem mais respeito pelo português, de perceber que é uma língua bem diferente do que o brasileiro com relação ao espanhol. Mas sempre que o chileno ele fala muito rápido, então sempre que ele percebe que você não é do lugar e se ele está falando com você, ele fala mais devagar. Se você não entende, você diz que não está compreendendo e ele te explica de novo. Então isso para mim foi fundamental, né, no início, quando eu cheguei aí. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu me via na universidade com um grupo de pessoas muito grande, uma aula, por exemplo, uma palestra, em que, é claro, eu era só mais uma na multidão, eu entendia talvez 5% do que estava sendo dito. Mas, mesmo assim, eu ia e ficava, porque era uma forma de eu aprender, né? Uma experiência também que eu gostava muito de fazer, e eu acho que é super bacana, mesmo que você esteja em viagem, é experimentar, por exemplo, ir ao cinema e assistir um filme em espanhol, por exemplo, né? É você se colocar diante do nativo e procurar praticar e aprender, sabe? Ver uma palavra que você não conhece e já buscar o significado para você entender pelo menos o contexto do que se trata e aumentando o seu vocabulário, porque eu entendo assim que as viagens, elas podem ser também uma forma de aprendizado, né? A gente pode ir, tirar férias, descansar e ao mesmo tempo aprender sobre a cultura, aprender palavras novas, aprender formas de se expressar novas, então eu acho que isso é super bacana, né? Eu acho que é uma forma de crescimento também. Ontem a gente falava sobre os estilos de viajante e eu penso que isso entra no perfil do viajante, né? Você está sempre querendo aprender a cada viagem que você faz. Porque assim, falando nisso, é bem importante falar que tem diferentes perfis de pessoas que viajam, né? Como eu trabalhei em turismo, eu consegui enxergar diferentes tipos. Eu não falo, né, que eu vi tudo, mas pelo menos eu vi, por exemplo, o pessoal que vem pro Chile só para tirar foto, sabe? Então, o pessoal que vem só para tirar foto, ele chega, ele é como se eles estiverem no Brasil, porque assim, ficam o tempo todo falando português, né? Normalmente são casais, né? Ou grupos de amigos, né? Então eles ficam falando português na rua, no metrô, falando português com as agências, né? E tudo mais. Aí eles vão para os passeios, tiram fotos, postam no Instagram e pronto, acabou, né? Esse é o passeio, que é muito respeitável, né? É o propósito deles. Só que a gente tem um perfil, né? E a gente procura se conectar com esse tipo de pessoas, né? O tipo de pessoa que vai viajar para aprender, para se conectar com a cultura, para se conectar com a língua, para conhecer os lugares mais especiais, os lugares mais menos conhecidos, né? Então, esse é o tipo de pessoa que a gente quer atingir, principalmente, seja uma pessoa que ainda não conheceu o Chile e que tem vontade de conhecer, ou também pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer o Chile.
Então, é bem importante fazer essa diferença, né? Que muito provavelmente as pessoas que ficam falando português aqui em Santiago, né? São pessoas que vêm com um propósito muito diferente, né? Do propósito que teria uma pessoa com o perfil da gente, né? Um perfil viajante, humilde, que quer aprender, que quer se doar, né? Que quer se colocar ao serviço. Então, basicamente é isso, né, amor? O que eu enxergo da sua fala. Isso. É, tem uma coisa também que eu penso que é interessante, assim, se você tem esse perfil de viajar sempre com um guia, né, com uma agência de viagem, e de já sair praticamente do Brasil com quase toda a viagem fechada, ou a viagem completa fechada, que tem pessoas que já fazem tudo daqui do Brasil mesmo, muito provavelmente você vai ter muito pouco contato com o nativo chileno, né? Você vai chegar, inclusive as agências têm muitos profissionais que são brasileiros, que moram no Chile, que trabalham com turismo, tem assim como o Ale também, que são chilenos, mas que falam muito bem o português e que estão lá só para atender os brasileiros e falar o tempo todo em português. Então, até no aeroporto você chega a encontrar pessoas que falam português, mas se de verdade você tem a intenção de conhecer o lugar mais do que ir para tirar foto, ou mais do que para ir para conhecer os pontos turísticos tradicionais e ver tudo tradicional dentro do perfil do turista, né? E fazer as fotos que todo mundo faz, e nos lugares que todo mundo vai, e conhecer só o que todo mundo conhece, provavelmente você não tenha que falar com chilenos até, né? Ou só vai escutar, ou talvez nem isso, porque você está tão envolvido ali com os seus amigos, ou com o seu companheiro ou companheira, que talvez você nem se dê ao trabalho de perceber a outra língua. Porque no hotel também vai ter alguém que fala o português, então, e alguém que já está acostumado a receber os brasileiros, então já está com o ouvido mais treinado para te atender em português. Mas eu penso que é um exercício interessante, sabe, da gente sair da nossa zona de conforto, se colocar num espaço de humildade para aprender também com o outro. Então, assim, se você quer ter essa experiência, sabe, de ouvir o espanhol, eu diria assim, sabe, anda na rua, percebe o que as pessoas estão falando, observa o ritmo das pessoas, percebe as expressões, como eles utilizam as mãos, como utilizam o corpo, sabe? Vê como os chilenos andam, o que eles fazem enquanto eles andam, o que eles fazem enquanto esperam o ônibus chegar. Então, eu acho que isso traz para você uma experiência de viagem única, que só você vai ter vivido, né? Se você tiver que ir ao metrô e tomar um metrô e pegar um metrô e ir de uma estação para outra, enquanto você está ali no vagão do metrô, vai observando as pessoas, como elas se vestem, como elas conversam, como elas se portam. É muito interessante isso, assim, eu me apaixono pela observação do outro, sabe? Pela observação da outra cultura. Então, eu penso que isso é muito importante, muito, muito, muito importante. E são essas experiências que fazem, para mim, a viagem ficar mais rica. Então, é nesse sentido também que eu e o Ali, a gente se predispôs a fazer esse bate-papo, né, e gravar esse bate-papo, porque a gente sempre conversa sobre isso, sempre nos perguntam sobre isso, e até que chegou no momento que a gente pensou, a gente precisa compartilhar isso e fazer disso algo que possa ser aí replicável para outras pessoas também, que não só aqueles que estão dentro do nosso espaço aqui, né? E é uma forma também da gente sair da nossa zona de conforto, de gravar, de fazer um vídeo, de se preparar para falar para vocês, de pensar no que vocês gostariam de ouvir, no que vocês precisam. Então, é sempre nesse ir e vir, sabe? De sair e de aprender com o outro também. Boa. Justamente você chegou nos 10 minutinhos, então vou fazer aqui um corte. Ficou bem, bem legal. Deixa eu recomeçar